sempre trabalhei com vendas. Eu fui vendedora, gerente, supervisora de franquia, recursos humanos, de grandes empresas de moda. Sempre gostei de moda. E durante muito tempo eu trabalhei nesse mercado, mais ou menos uns 13 anos, 13 a 15 anos. E um tempo, quando eu tive meu terceiro filho, eu decidi que eu ia ficar um pouquinho em casa. Já era meu terceiro filho. E não aguentei. Passaram-se 2 anos, eu já jogava tênis, porque minha filha mais velha jogava campeonato estadual. E eu conheci uma pessoa que era do mercado imobiliário. E ela me convidou para trabalhar na imobiliária dela, isso em Niterói. Durante 6 meses eu trabalhei com ela. Nos 6 primeiros meses eu fiz 6 vendas, era um inédito. E por isso que é importante a gente saber algumas aptidões que a gente tem, porque eu lembro que na adolescência eu adorava ver classificado de jornal e me descobri nessa profissão. E depois de um tempo, esses 6 meses com ela, eu já resolvi abrir a quadra em Niterói. Só que eu comecei a ver que Niterói era pequeno e vim para Barra. Começo da quadra, que é assim que era chamada. Hoje QIC, né? Mas era Quadra Imóveis. Quando a gente começou, eu já sabia o que eu queria. Que eu queria trabalhar com imóveis de alto padrão. Consegui imaginar, pensar que era um lugar de crescimento e um lugar com várias casas, né? Então hoje no Rio de Janeiro, mesmo há 20 anos atrás, era um lugar que tinha muitos terrenos, né? Eu logo pensei em um lugar legal para começar, que era a Nova Barra, que seria depois do Barra Shopping. Eu imaginei que o crescimento estaria todo para essa área. E daí aluguei uma sala no Barra Tower, que fica no Mundo Novo. Pensei em morar ali e aluguei uma sala e aluguei um apartamento. E essa sala não tinha nada e eu não conhecia ninguém, absolutamente ninguém na Barra, né? Eu estava vindo de Niterói, então era só mesmo a ideia de que a Barra seria o lugar. Eu aluguei essa sala e não tinha ninguém para trabalhar, contava comigo mesma. Bom, nessa sala eu não tinha muito dinheiro para investir. Eu comprei uma mesa, essas mesas redondas de jardim, de plástico, branquinha, com algumas cadeiras e um computador. E ali a gente começou a pensar que seria Quadra Imóveis, né? E aí comecei a colocar alguns anúncios perto da onde eu estava, que eu conseguiria captar esses imóveis com eu mesma, a pé, né? Então, era sediada no Mundo Novo, então eu captava imóveis no Mundo Novo, no Mandala, Novo Leblon. Eu mapeei uma região onde eu pudesse começar, né? A minha ideia era o alto padrão, mas eu tinha que começar de alguma coisa para me dar conhecimento da Barra. Então, eu comecei a fazer isso. Ia em todas as portarias e conversava com os porteiros. Os porteiros foram os meus primeiros amigos aqui na Barra, né? E conheci, e eles me ajudaram muito nesse momento. E com essa questão de anúncio, eu comecei a anunciar, comecei a captar imóveis, enfim, a coisa começou a acontecer. Nos primeiros 3 meses, eu não consegui vender nada. No 4º mês, a grana já estava meio que ficando no final. E eu deixei minha família em Niterói, meus filhos ficaram lá e eu tinha que trazê-los para cá. Então, tinha que dar certo no 4º mês. Eu coloquei isso como meta, o 4º mês tem que acontecer alguma coisa. Eu atendi um chinês nessa época e ele queria comprar um apartamento no America's Park. Eu não tinha esse apartamento, mas eu
me deu uma vontade de contar um pouco da minha história para ele, a gente acabou se falando e teve uma empatia, né, entre nós. Eu contei um pouco da minha história e falei para ele, olha, eu preciso vender para você. Eu contei um pouquinho da minha história e ele falou para mim, eu vou comprar com você. E daí eu comecei a procurar, buscar, consegui um apartamento para ele. Ele falou, além de comprar com você, você consegue alguma arquiteta para fazer o projeto? Eu não conhecia ninguém também, fui buscar, enfim, entrei nos sites, comecei a fazer alguns contatos e consegui com uma arquiteta. Ela fez o apartamento dele e eu consegui vender, eu consegui fazer esse projeto com a arquiteta, ganhei lá uma comissão dela por conta de ter indicado ela para fazer esse projeto para esse chinês. E daí começou, mas isso era o começo. Eu queria mesmo entrar no mercado de alto padrão. E aí eu contratei uma pessoa para trabalhar comigo, porque sozinha já não dava. Essa pessoa falou para mim, Célia, a Barra da Tijuca é leonina, assim, é muito corretor muito antigo aqui. Vender uma casa, como você está aqui sem conhecer ninguém, vai ser quase que impossível. Eu falei, bom, eu vou pensar em estratégias. Falei, bom, aonde está esse cliente que eu quero atingir? Eu já jogava tênis há muitos anos em Niterói. Ele joga tênis, ele joga golfe, ele faz... O que ele faz? Aonde ele vai? Então, eu comecei a mapear esse cliente. E fui jogar tênis no lugar onde era o lugar boom na Barra, que era hoje Carolina Patrício, mas antigamente chamava Fisilabor ali. Era várias quadras de tênis com vários professores. E eu chegando lá, eu lembro bem, era assim, R$600 por mês para fazer aula ali. Era muito caro para mim. Mas foi um investimento que eu fiz, porque eu sabia que ali eu ia encontrar alguns clientes que era o meu foco. E foi assim que aconteceu. No primeiro dia de aula eu já encontrei algumas pessoas que, enfim, me apresentaram a outras, o professor de tênis também já me apresentou a outras. Ali eu comecei a fazer uma rede de relacionamento, um network que para mim, eles são meus clientes até hoje. Esses clientes que eu fiz na Fisilabor há 20 anos atrás, eles são meus clientes até hoje. Então, assim, eles já estão na segunda geração, hoje já tendo os filhos, né? Então, foi esse o começo da quadra. E aí eu já vendi a primeira casa, já vendi uma casa no Malibu, que eu não tinha nenhuma casa, uma pessoa que jogava tênis, até um famoso, um global, que jogava tênis comigo. Ele precisava de uma casa, ele falou, você tem? Eu falei, tenho, eu não tinha nenhuma. Mas enfim, comecei a fazer parcerias, a me movimentar, e com isso eu consegui a confiança dele. Então ele já falou, eu vou comprar com você. Então isso é muito importante, essa questão de você falar a verdade, né? A nossa profissão é uma profissão muito... que as pessoas ainda têm uma imagem muito errada do corretor, que ele quer vender, ele não quer atender. E eu sempre tinha na minha cabeça... Eu vim de recursos humanos, eu fiz recursos humanos muitos anos em empresa de moda, e eu queria atender o cliente, né? Então eu conseguia ver a necessidade dele e daí partir para encontrar o que era a necessidade. Às vezes nem ele mesmo sabia o que era, né? Mas eu, como uma pessoa também que não conhecia tanto o mercado, mas procurava conhecer o que ele estava me falando, e sempre tive esse cuidado de atender e não de vender. A venda é consequência.